Olá, meus amores, 7º ano, essa semana nós vamos falar sobre resenha e aprofundar um pouco aí sobre esse tema crítico, falando sobre a crítica descritiva e a crítica opinativa, tá? Assunto esse que a gente já está trabalhando faz um tempinho sobre a questão do resumo, da resenha, para que você possa entender como esse conhecimento se aplica ao seu dia a dia, no seu material, na nossa aula, tá certo? Então vamos à nossa aulinha de hoje. Beleza, vou falar sobre resumo e resenha de uma forma bem objetiva, porque nós fizemos isso bem detalhadamente nas nossas últimas aulas, tá? Eu coloquei aqui, resumo é aquele que apenas descreve o livro ou documento sem apresentar nenhuma crítica ou julgamento. Então, o que isso significa? Eu vou pegar determinado texto, né? E eu vou resumir, eu vou sintetizar, eu vou tirar o que é mais importante desse texto, mas eu não preciso dar uma opinião crítica sobre ele, nem positiva e nem negativa. A resenha crítica ela já é diferente. É aquela que trata do assunto, os pontos principais do livro, mas eu sou obrigada a falar dele de uma forma mais crítica, apontando alguns aspectos que sejam positivos ou negativos. Não necessariamente eu preciso criticar, essa minha crítica construtiva, ela precisa ser sempre negativa. Eu posso falar até de repente um posicionamento que eu gostei, algo que eu achei interessante, e ressaltar esse ponto com as minhas palavras, mas precisa ter a minha opinião do texto, tá bom? Beleza. Então, resenha. Na resenha é um pouco diferenciado, né? Então, eu deixei aqui uma imagem para que a gente possa aí pensar nessa estrutura. Não deixa de ser uma condensação do texto, ou seja, não deixa de ser aí um resumo, mas também há uma análise interpretativa do texto lido. Então, ou seja, você não vai ter um contato com o texto, apenas fazer esse resumo. Resumo, você pega um texto e sintetiza ele, deixa ele mais objetivo, como se fosse tirar as partes principais do texto. Aquelas palavras, aqueles parágrafos chaves que vai fazer você ter uma ideia e relembrar todo aquele texto. Mas na resenha não, você não é somente isso, perdão, você vai condensar esse texto, ou seja, você vai resumir esse texto, mas no final você vai dar a sua posição a respeito dele. Então é o resumo crítico, deve existir uma apreciação crítica sobre a obra. Como é que eu vou fazer uma resenha, meus amores? Eu vou resumir o conteúdo todo e depois do conteúdo todo resumido, eu vou colocar aí a minha crítica construtiva ou não. Então, eu tenho como estrutura a minha introdução, o meu desenvolvimento e minha conclusão. Até aqui, muito parecido com o resumo normal. Lembra? Resumo, sintetizar. Resenha, eu vou sintetizar e dar a minha opinião. Aí, depois da minha conclusão aqui, nesse gênero da resenha, eu vou fazer o quê? Uma crítica. E quando isso for feito, ele tem que ser feito à parte, ou seja, após a conclusão. Eu não posso colocar já o meu posicionamento dentro do meu resumo, tá? Ele tem que ficar bem especificado para a pessoa que tiver contato com o seu texto entender que aquele texto ali vai acontecer o quê? Vai fazer... Você vai passar a informação de que você realmente resumiu e que você tem a ideia de qual é a crítica que você vai fazer. Então, a resenha é muito utilizada em jornais e revistas, até resenhas de obras literárias também você tem o contato aí na internet, tá bom? Perfeito. Aqui na página 4, nós vamos falar sobre crítica descritiva e crítica opinativa. Nós vimos ainda há pouco, no slide anterior a esse, sobre essa questão da estrutura, sobre essa questão do que realmente precisa ter. Lembra que uma resenha deve conter essa análise, mas tem que ter um julgamento de verdade ou de valor. Então, para a gente falar sobre isso, eu coloquei aqui no material de vocês essa crítica descritiva e a crítica opinativa para a gente perceber aí. Quando eu falo de crítica descritiva, eu estou falando aí especificamente de um livro, por exemplo, técnico, algo que seja mais científico, tá? Esse julgamento referente a esse material julga as ideias desse autor, e essa consistência é a partir dessa pertinência das colocações acerca do que ele acha, do que ele conseguiu aí extrair do texto
a partir da leitura, a partir da sua análise crítica, certo? Então, ao longo da descrição da obra, ele diz que vai tratar-se de um julgamento verdadeiro, um julgamento de verdade, tá? Mas quando a gente for falar de crítica opinativa, ela precisa ser mais profunda, mais específica. Então, as colocações aí desse leitor, que a partir da leitura vai se tornar aí um crítico dessa obra, precisa de fato ter um julgamento com critérios de valor, de beleza, da forma, certo? A exploração um pouco maior, ou seja, com requintes de detalhes, vai ocorrer devido a essa necessidade da resenha fundamentada em suas críticas. Então, ele precisa não somente ter o contato com o texto e identificar aí a crítica, mas ele precisa fundamentar, argumentar em cima dessas críticas e, a partir daí, possibilitar o leitor a entender todos os seus posicionamentos, sejam elas positivas ou negativas, tá? Então, aqui no seu material, entra na página 4, diz o seguinte: antes dessa produção da resenha de um livro, devem ser seguidos os seguintes passos. Então, eu coloquei aí 4. A leitura e a reflexão sobre o texto do qual será feita a resenha, tá? Resumo da obra, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. No caso, esse resumo será a base, né, para a resenha. Selecionar dentre as ideias principais uma que será destacada e, lógico, aprofundada, no caso das resenhas críticas, e emitir um julgamento de verdade, ou seja, resenha descritiva, ou de valor, resenha crítica, sendo necessária a fundamentação no caso da resenha, tá? Então, a gente precisa ficar aí muito confiante nessa questão de quando você pegar, ou quando você for analisar, se aí o crítico for você, de como essa crítica descritiva ou crítica opinativa vai acontecer, tá? Mas normalmente o contato que nós temos agora, nesse momento, no 7º ano, 8º ano, vai ser basicamente a questão dessa análise, dessa crítica mais superficial, não tão aprofundada e técnica como nós estamos falando aqui. Tudo bem? Perfeito. A sua aula continua no próximo vídeo.